Graça e paz, irmãos. O texto que nós vamos ler está no Salmo 118, 1 e 2. E depois, na sequência, 19 a 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima das festas com cordas, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Seguimos agora para uma oração de louvor e adoração. Senhor Deus, Pai de amor, justiça e misericórdia, nós te engrandecemos porque, mesmo em um momento tão difícil, em um momento tão caótico, eu acredito e tenho fé que o Senhor tem zelado por cada um que está aqui. Eu te agradeço porque, mesmo longe um do outro, nós ainda permanecemos unidos, Senhor, mesmo de forma online, Senhor, para te adorar e para te glorificar, Senhor. Nós entendemos que uma vida de louvor e adoração, ela é guiada pelo desejo de agradar o seu coração. E eu creio que cada um que está aqui tem esse desejo queimando no coração. Porque eu acredito que nós ainda temos fome, nós ainda temos sede da Tua palavra, Senhor, e da Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor faz milagres que muitas vezes nós não entendemos, Senhor, mas é porque os seus planos são muito maiores que os nossos, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigada por ser simplesmente você, porque o Senhor por si só é perfeito, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos convidar o Rei da Glória para estar entre nós, para que Ele entre em nossas vidas, para que Ele entre em nossos lares, para que Ele entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, para que Ele entre nos lugares onde nós estamos, nos lugares para onde nós iremos, para que Ele esteja junto conosco e que Ele seja o centro das atenções. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória e Ele é convidado a entrar nos nossos lares. Glória.
o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo em
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Eu saúdo os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e os convido para fazermos a leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, os versículos de 1 a 11, que narram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o dia em que nós celebramos como sendo o Domingo de Ramos. Esse é o dia que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas pelo caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada, que é chamada de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na verdade é uma entrada muito simples, que de triunfo não tem o interesse de apresentar nada, mas que acaba se tornando triunfal pelo reconhecimento do povo com relação àquele que vem montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Isso aconteceu na última vez em que Jesus foi para Jerusalém, antes desse evento culminar com a sua morte e a sua ressurreição. Naqueles dias de festa, as pessoas costumavam subir para Jerusalém e se hospedar por ali, porque a festa da Páscoa era uma festa que durava por vários dias. Jesus e os seus discípulos estão hospedados na cidadezinha vizinha
chamada Betânia. Não sabemos ao certo se ele estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, talvez estivesse hospedado por lá. Mas é certo que ele estava hospedado em Betânia, porque os textos bíblicos posteriores vão relatando isso. Além do que o versículo 11 diz que Jesus chegou em Jerusalém, entrou no templo, observou tudo, mas como já era tarde, voltou para Betânia. Betânia está a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E a aldeiazinha vizinha é Betfagé, que é citada também aqui nesse texto. A narrativa começa dizendo que Jesus pede para os seus discípulos que eles peguem um jumentinho que está ali na aldeia de Betfagé, um jumentinho que nunca foi montado, que está preso numa cerca, e que tragam para ele. Jesus não dá maiores explicações, por que ele quer aquele jumentinho, para que ele quer aquele jumentinho. A gente não sabe muito bem se os discípulos já tinham certeza do que ele ia fazer, ou se os discípulos estavam aprendendo a literalmente obedecer Jesus, independente de terem compreendido o que ele faria ou não. Mas nós sabemos que os discípulos não questionam Jesus, apenas recebem as instruções, vão, fazem e trazem o jumentinho até Jesus. Mas ao entrar ali na cidade de Jerusalém, Jesus está trazendo aqui à memória um texto bíblico do Antigo Testamento. Quando ele entra montado no jumentinho, ele traz o texto do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, à memória do povo. Diz assim o texto: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse texto do profeta Zacarias fala justamente sobre a chegada do Messias, a chegada do Salvador do mundo. E Jesus traz aqui à memória, então, esse texto. Mateus, quando relata essa entrada de Jesus em Jerusalém, ele cita literalmente esse texto, trazendo aqui para os seus ouvintes, que são judeus, né, que estão se convertendo ao cristianismo, a prova de que realmente Jesus é o Messias esperado por eles. E ele demonstra aqui nessa atitude algo inesperado para um rei. O que era esperado quando um rei entrava numa cidade? Era esperado que ele entrasse montado num cavalo, para demonstrar força, imponência, poder, né? Mas Jesus entra montado num jumentinho. Ele traz aqui uma outra concepção de rei, uma outra concepção de salvador. Ele traz aqui a concepção de alguém humilde, de alguém que quer dar o recado, né? Eu vim em paz. Um homem montado num jumentinho não quer guerra com ninguém. Esse é o recado de Jesus aqui, entrando montado num jumentinho e não num cavalo como era esperado, trazendo então à memória o texto do profeta Zacarias. Vale lembrar também que o Antigo Testamento enxergava os reis como ungidos do Senhor, como Messias, como alguém que estava ali, ungido por Deus, para cuidar do povo e para salvar o povo de todos os seus inimigos. Então Jesus é visto nessa sua entrada em Jerusalém como um rei, como um salvador, como um Messias, justamente por causa desta concepção do Antigo Testamento acerca de um rei. Mas eu quero me ater aqui a alguns outros detalhes que o texto fala para nós e extrair aqui algumas reflexões para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, os discípulos tiveram uma atitude de cuidado e de reconhecimento para com Jesus. Eles ouviram a ordem de Jesus, obedeceram a ordem de Jesus e eles se dispuseram a fazer tudo o que estivesse ao alcance deles, ainda que alguns detalhes
Jesus não tenha pedido para eles fazerem, mas que eles se colocaram à disposição para fazer o melhor por Jesus. Por exemplo, Jesus pediu que eles fossem, pegassem o jumentinho e trouxessem para ele. Mas eles foram além disso. Eles foram, pegaram, trouxeram o jumentinho e dispuseram das suas capas para selar aquele jumentinho e assim Jesus montar no jumento de uma forma mais confortável. Veja, eles se colocaram à disposição para cuidar de Jesus, cuidar do conforto de Jesus. Eles estavam ali servindo a Jesus com as suas próprias vestes. E o povo, quando vê Jesus entrando em Jerusalém, tem uma atitude muito semelhante. Eles começam a tirar as suas capas e colocá-las no chão para que Jesus passasse por cima delas. Eles dispõem daquilo que eles têm, eles se despojam para que Jesus passe não só confortavelmente, mas com o reconhecimento de que ele é alguém muito importante. Aqui eu gostaria de fazer uma primeira reflexão acerca desse texto e convido você a refletir também. O que é que eu estou fazendo por Jesus hoje? O que eu tenho disposto a entregar para servir a Jesus? Até onde vai a minha disposição para servir ao Senhor justo, humilde, Salvador, Messias? Quais são as minhas ações em relação a Jesus para servi-lo? E aqui também vale uma outra pergunta, como liderança, né? Aqueles discípulos se colocaram à disposição de Jesus e assim outras pessoas seguiram o seu exemplo. Em todos os lugares por onde nós passamos, nós exercemos algum grau de liderança. Quanto nós temos influenciado outras pessoas a servirem a Jesus com as nossas próprias atitudes e não apenas com o nosso discurso? Em segundo lugar, o povo também reconheceu que Jesus é o rei esperado. E eles começam a espalhar ramos pelo caminho de Jesus, fazendo assim uma espécie de um tapete real, para que Jesus pudesse passar com as suas capas e com os ramos, trazendo à memória o Salmo 118. O Salmo 118 é a descrição de uma procissão real, ou seja, como entrava numa cidade um rei. Aqui, espalhando os ramos, esses homens e mulheres que estão preparando o caminho de Jesus para que ele entre em Jerusalém, estão afirmando: nós cremos que Jesus é o rei. Nós cremos que ele é o rei ungido do Senhor, o prometido do Senhor, que ele realmente é o Messias. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos judeus. A segunda reflexão então que eu trago aqui para nós, a partir desse texto bíblico, desse evento, nós estamos reconhecendo com as nossas próprias atitudes que Jesus é o rei e que ele é soberano sobre as nossas vidas. Temos dado a ele o lugar de soberania sobre as nossas decisões, atitudes, escolhas. Em terceiro lugar, enquanto Jesus entra em Jerusalém, o povo ainda louva a Jesus e o aclama dizendo: Hosana, que significa ó, salva-nos, Senhor. Eles clamam e louvam a Deus dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles estão afirmando aqui: nós cremos que Jesus realmente foi enviado por Deus para nos salvar, atendendo o nosso pedido de Hosana, de salva-nos, Senhor. E aqui a terceira e última reflexão que eu quero deixar para nós nessa noite. Nós temos procurado a salvação para o tempo presente em Jesus ou em outros poderes? De onde nós esperamos que venha a salvação para esse tempo de pandemia? De onde nós esperamos que venha a salvação para esse tempo de crise que nós estamos enfrentando, para os nossos lutos, para as nossas enfermidades, para as nossas dores, para o nosso sofrimento?
De onde nós esperamos que venha a salvação? Qual tem sido o seu pedido para o Senhor? De que poder você tem esperado a solução para as situações que estamos vivendo? Queridos, queridas, hoje nós somos convidados e convidadas a louvar ao nosso Deus, a agradecer a Ele por ter enviado Jesus, mas também a reconhecer que Jesus é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que Ele não foi somente Salvador lá nos tempos passados, mas Ele é Salvador do tempo presente e será ainda no tempo futuro, porque Ele é desde a eternidade e para toda a eternidade. Reconhecer que Ele é o Messias, que Deus havia prometido nos enviar. E eu convido você então, para nessa noite, dar um brado de louvor a Deus, dizendo: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Pouco antes de Jesus chegar a Jerusalém, parou em um lugar onde havia um jumentinho. Então, montou nele e foi a caminho da cidade. As pessoas sabiam que Jesus estava chegando e se prepararam com folhas de palmeiras para com elas o saudarem. Também espalharam ao longo da entrada da cidade vários mantos e capas, como se fosse um grande tapete para Jesus passar. Todos cantavam com muita alegria. Se alegravam por receberem em Jerusalém um visitante tão especial como Jesus, reconhecendo ser ele o Filho de Deus. Nós vamos ter um instante de oração nesse momento, por aqueles que estão enfermos, enlutados, desempregados, por aqueles que de um modo geral têm sofrido nesse tempo.
Mas vamos também entregar o nosso jejum ao nosso Senhor e agradecê-lo por todo esse tempo de quaresma em que tivemos oportunidade de nos aproximar ainda mais do Senhor, enquanto nós deixávamos os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Oremos. Ó Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de todo poder, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade para reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor tem nos salvado. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos de todo o coração. Reconhecemos também, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer na Tua presença, de reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei soberano sobre as nossas vidas e que o Senhor tem poder para nos salvar. Nós entregamos diante de Ti, ó Pai, o nosso jejum e te agradecemos por todo o crescimento que tivemos espiritualmente diante de Ti e diante dos homens durante esse período de jejum. Muito obrigada. Que o Senhor continue nos dando crescimento, Pai, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós também nos colocamos, ó Deus, nesse instante de forma misericordiosa, com compaixão, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs, pelo nosso próximo, colocando, ó Deus, nas Tuas mãos a vida de cada um deles e delas, e clamando ao Senhor, hosana, salva-nos, ó Deus, dos males do tempo presente. Nós nos colocamos, ó Deus, com humildade diante de Ti, para dizer, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Não sabemos em diversas esferas da vida e pedimos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Nós pedimos por aqueles e aquelas que estão enfermos, enlutados, desempregados, com crise, ó Deus, financeira nos seus lares, ainda que estejam empregados, porque os preços dos produtos subiram demais, com medo, ó Deus, de qualquer situação, seja o medo de adoecer, o medo de perder o emprego, o medo, ó Deus, às vezes até por coisas irracionais. Nós te pedimos, ó Deus, alcança, Senhor, a cada pessoa nesse instante e ajuda-lhe, Senhor, diante do seu sofrimento. Sabemos que o Senhor sabe exatamente o que é sofrer. E por isso nós colocamos nas Tuas mãos a vida destas pessoas que estão sofrendo, pedindo, hosana. Em nome de Jesus, hosana. Pai, nós oramos nesse instante, Te agradecendo, porque cremos. O Senhor já está nos ouvindo e tem, ó Deus, atendido ao nosso clamor. Que em nome, por amor de Jesus Cristo, o Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a bênção do Rei poderoso, a bênção do Rei humilde, a bênção do Rei misericordioso, esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.